Olá, meu nome é Luísa, eu sou estudante de Engenharia Ambiental na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e eu vou apresentar brevemente o meu trabalho submetido para a 73ª reunião anual da SBPC, na área de Gerência de Produção, intitulado Análise da Influência de Valores em uma Cultura Organizacional Circular, sob a orientação do professor Aldo Metto e com a colaboração de Ana Bertassini e do professor Matheus Gerolamo. Então, nessa apresentação, eu irei comentar um pouco sobre o problema, o objetivo, a metodologia e a contribuição principal de minha pesquisa. Começando com o problema da pesquisa. Quando falamos de cultura organizacional, ela engloba diferentes elementos dos costumes de uma organização, e muitas vezes ela é representada por um iceberg, sendo que a maioria de seus elementos permanece oculta, como os valores organizacionais, que podem ser definidos como princípios ou então crenças que guiam a vida da organização. E é importante considerar, compreender e analisar essas partes ocultas, a fim de possibilitar mudanças, inovações e reduzir as resistências. Quando falamos de economia circular, ainda não existe uma cultura organizacional específica para esse contexto, mas sabe-se que a evolução para um modelo de negócio circular exige que as organizações elas se reinventem. E, como os valores são elementos que orientam o comportamento organizacional e constituem objetivos motivacionais, é instigado que estes também podem ser vistos como instrumentos para orientar as mudanças. Mas, quais valores podem apoiar a transição para a economia circular? E com base nisso, minha pesquisa objetivou identificar e também analisar os valores organizacionais que podem contribuir para a sustentação de uma cultura organizacional orientada para a economia circular. A metodologia de minha pesquisa seguiu o método de análise de conteúdo proposto por Bardeen, que prevê 3 fases principais. A primeira fase é a pré-análise, que abrange um primeiro contato com a literatura para favorecer a formulação de hipóteses e também de indicadores. A partir dessa fase, eu pude identificar e definir 147 valores associados direta ou indiretamente ao conceito de economia circular, a partir de buscas em bancos de dados, sites institucionais, cases de literatura, entre outros. A segunda etapa é a exploração de materiais, que envolveu a codificação dos dados. Nessa etapa, eu utilizei o software NVivo para analisar, filtrar e categorizar em 3 grupos principais os valores organizacionais previamente identificados por similaridade nas definições. E a partir da aplicação desse software foi possível reduzir o número de valores para 91. A terceira fase é o tratamento dos resultados, que envolveu a inferência e a interpretação dos resultados obtidos a fim de torná-los significativos e válidos. E para validar as hipóteses propostas e o agrupamento dos valores, foi aplicada uma survey confirmatória com 60 especialistas em economia circular de diferentes países e os dados foram tratados estatisticamente pelo software IBM SPSS Statistics. E, posteriormente, foi desenvolvido um diagnóstico preliminar com 3 categorias de valores. Valores básicos para qualquer organização, valores básicos para impulsionar inovações e mudanças e valores organizacionais circulares. Para a validação desse diagnóstico, considerando algumas incertezas para solucionar ainda, o método Fuzzy-Delphi foi aplicado com 8 especialistas do Centro de Pesquisa de Economia Circular da Escola de Engenharia de São Carlos, objetivando obter um consenso confiável. E a partir da combinação das análises qualitativas e quantitativas realizadas, foi possível validar 29 valores organizacionais essenciais para a economia circular. E é justamente essa identificação e validação dos valores organizacionais essenciais para a economia circular que eu trago como a principal contribuição de minha pesquisa, já que pode conduzir e viabilizar a trajetória das organizações em direção a esse novo modelo econômico. E aqui é importante ressaltar que cada organização deve analisar a sua própria situação a fim de incorporar e também compartilhar com todo o seu ecossistema de negócios um conjunto de valores organizacionais que atendam às suas preocupações e necessidades. Em geral, os valores organizacionais são elementos-chave nas organizações, pois influenciam a estrutura organizacional, a identidade e também a estratégia, e, portanto, devem ser revisados periodicamente para estarem alinhados com a cultura organizacional desejada. E quando estamos falando sobre a transição para um novo modelo econômico, é importante considerar não apenas novas tecnologias, processos e produtos, mas também nutrir e também compartilhar elementos culturais que façam sentido para todas as partes interessadas. E a mudança de paradigmas organizacionais demanda um foco maior no fator humano, no fator social, o que pode resultar em ganhos positivos para o meio ambiente e também para a sociedade. Obrigada pela sua atenção e pela oportunidade de participar nesse evento.